No vídeo anterior, a gente descreveu, a gente não, tá? Eu descrevi para vocês como funciona o MLFQ de uma forma bem básica. Agora, a gente vai entender o coração desse algoritmo, que é como funciona a prioridade e como é definida a prioridade de cada processo. Para o MLFQ funcionar bem, a gente tem que ter bons critérios para alterar a prioridade de um processo. E não só isso, a gente tem que fazer isso enquanto o processo está rodando. Não, ou seja, não é antes do processo rodar, a gente define uma prioridade e acabou. O processo, a definição de prioridade tem que ser feita dinamicamente. Então, a gente tem que entender o nosso workload. Como eu falei no vídeo anterior, a gente é tradicional até em sistemas operacionais, a gente fazer uma tradução, especialmente quando se fala em prioridades, a gente basicamente divide o workload em dois tipos de processo. Os primeiros são os processos que estão passando por um momento CPU bound, ou seja, um processo ligado à CPU, que é o quê? Um processo que precisa de muita CPU. Que tipo de processo é esse? Por exemplo, os programas que vocês faziam em C ou em os primeiros como é que era o programa de vocês? Era o que a gente chamava de programa de processamento de dados. A primeira seção do programa tem lá as leituras, carregou tudo para a memória, processa e no final imprime ou salva no arquivo. Esse é um clássico CPU bound. Por quê? Porque o grosso do tempo do processo é usado fazendo computações, certo? Em outro, um tipo diferente de processo, são os processos que são chamados interativos ou I/O bound, ou seja, ligados à entrada e saída. São processos que estão fazendo entrada e saída constantemente, seja porque eles dependem muito de interação de usuário, por exemplo, uma interface no Windows, enquanto você não clica em nada, você não toca em nada, a interface está parada, ela não precisa, ela está esperando alguma coisa acontecer. Então esse programa não precisa de muita CPU. Quando você pega, por exemplo, o mouse, peguei meu mouse e estou mexendo aqui, e cliquei para fazer esse desenho, ele só vai precisar da CPU para ir atualizando essa linha aqui para fazer esse desenho, não é verdade? Então esse é um processo interativo, é I/O bound. Agora que eu parei, esse processo está parado. Sabe quem está funcionando? O processo que está gravando o vídeo, tá? Apesar dele também ser I/O bound. Outros exemplos de processos I/O bound: Spotify ou qualquer outro tocador de música. Ele só precisa fazer processamento de trechos em trechos da MP3. Então, ele entra no processador, decodifica mais alguns segundos, joga para o buffer da placa de som e vai embora. Na hora que ele joga para o buffer da placa de som, isso é uma chamada de sistema, então ele fica bloqueado. Então, o que é o tocador de MP3? É um processo que ele entra na CPU, faz um pouquinho de trabalho e já sai logo. E espera-se que ele volte para a CPU antes que esse tempo passe. Se ele fizer isso, ele já consegue botar no buffer o próximo 1 segundo, 2 segundos, aí vai da implementação. Vamos entender agora como fazer para definir prioridades, adicionando mais 3 regras no MLFQ. Lembrando que a primeira é, se a prioridade de A for maior que a prioridade de B, escolhe A. Se for igual, faz um round robin. Agora tem 3 regras que são relacionadas à mudança e à definição de prioridades. Regra número 3. Sempre que o processo é criado, ele tem a prioridade máxima. Ou seja, processos novos têm o máximo de prioridade possível. Regra 4. Se o processo gastou o quantum, lembrem o que é o quantum? O quantum é o tempo que o escalador falou, olha, você vai ficar executando por esse quantum de tempo. Se o processo gastar o quantum inteiro, diminui a prioridade. Se o processo não gastar o quantum todo, ou seja, se ele sair de executando antes do final do quantum, seja principalmente por ter feito uma chamada de sistemas, ele vai manter o mesmo nível de prioridade. Vocês conseguem imaginar a razão de cada um desses aqui? Todos eles têm razões interessantes. Então, ó, de novo, são 3 regras que vão definir o comportamento da prioridade de um processo. Quando ele entra na prioridade máxima, ele vai estar numa fila, na fila mais alta. Enquanto ele estiver rodando e não gastar o quantum inteiro, ele se mantém nessa fila. Gastou todo o quantum, ele pode descer uma fila. Então, um exemplo simples, um sistema bem básico, só tem um processo rodando, com 3 filas.
ele vai rodar na fila de prioridade mais alta. Esse processo faz só CPU, por enquanto só processos que fazem CPU, tá? Gastou a CPU inteira, ele vai cair, né? Caiu de Q2 para Q1. Agora, como não tem nenhum outro processo pronto, vai rodar ele de novo. Ele rodou o quantum inteiro, caiu, e aí vai rodar até o fim. Então, para um processo, nada mudou, né? Esse processo tem tamanho 200, só tem ele vai rodar durante 200 segundos seguidos. A diferença é que a prioridade dele vai descendo conforme ele gasta o quantum, tá? Esse exemplo é irreal, mas é só para ver o mais simples, só para a gente ver essa questão de começar da fila mais alta e ir descendo. Esse exemplo é muito mole, né? Agora vamos ver um exemplo um pouquinho mais complicado e interessante, que vai mostrar como o MLFQ pode aproximar o comportamento do SJF. Ou seja, ele pode ter um comportamento parecido com jobs ou processos mais curtos primeiro, tá? Então agora tem dois processos. A gente tem o processo A, que roda durante muito tempo e está usando CPU. Então, por exemplo, é o cara que está fazendo a previsão meteorológica, que é pesadíssimo. Às vezes as pessoas não levam muito a sério, mas previsão meteorológica é hard. É um monte de multiplicação de matriz gigantesca, tá? E tem um processo B, que é curtinho e é interativo. É um processo que, por exemplo, vai mostrar uma animação rápida na tela. Ou vai ler um arquivo e salvar em outro canto. O que vai acontecer agora? Vamos ver. Então, ó, tá aqui, esse é o processo A, que é o preto, e aqui é o processo B. Então, ó, reparem. O processo B vai ser criado no tempo 100, tá? Então, o processo A roda na prioridade 2, rodou, gastou o quantum, vai para a prioridade 1, gastou o quantum, vai para a prioridade 0. Aí olha que interessante. Terminou o quantum bem aqui e tem um cara novo, o cara novo ele entra logo na prioridade mais alta, certo? Quando termina o quantum, o que o MLFQ vai olhar? Vai olhar, pô, eu tenho agora o A que está na fila 0 e o B que está na fila 2. Rodar o B. O B terminou de rodar. Agora ele vai olhar, eu posso rodar o B ou posso rodar o A. O B ainda está na prioridade 1. Então eu vou rodar o B novamente. E o B acaba. Então, como o B acabou, ele continua rodando o A para sempre. Olha que interessante. Terminou que um processo curto rodou e terminou antes do processo grande. Isso é parecido com o que SJF faria, não é verdade? Na verdade, inclusive o STCF. Por quê? Porque ele foi interrompido no meio para rodar o processo mais curto. Se B fosse mais longo, o que ia acontecer? Ele ia cair para cá e ia virar um round robin. Então, ó, ele mistura SJF com round robin nessa formulação. Basicamente, rodando processos longos, deixando eles rodar, e sempre que aparece um processo novo, como ele aparece na fila mais alta, ele vai ter prioridade mais alta e rodar assim que aparece. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o tempo de resposta seja muito bom. Por quê? Porque o que eu espero do MLFQ? Eu espero que tenham poucos processos na fila mais alta. Por quê? Porque para o cara estar aqui, ele nunca pode ter usado o quantum inteiro, não é verdade? Então, geralmente, os processos vão caindo. E toda vez que entra um processo novo, como ele entra na mais alta, o tempo de resposta dele vai ser quase instantâneo. Então ele ainda dá essa vantagem de aumentar a responsividade dos programas recém-criados. Por quê? Por causa da regra 3. Na prática, como funciona o MLFQ? Quando o processo é criado, eu não sei se ele vai ser um processo que usa muita CPU ou ele usa muita entrada e saída. Eu não tenho como saber, porque eu teria que rodar o processo e olhar, ou ter uma máquina do tempo, olhar no futuro, para descobrir se esse processo vai usar muita CPU ou pouca. Então, o que o algoritmo faz? Ele assume que todos os processos começam vão ser curtos e rápidos e iterativos. Então todos começam com prioridade alta. Conforme o processo gasta o quantum, o algoritmo vai se decepcionando. E é uma palavra boa. Ele vai falando, porra, esse bicho aí gasta muita... tá gastando muita CPU, só me dá despesa. E vai diminuindo a prioridade desse processo. Enquanto os processos que, de fato,
usam pouca CPU e fazem muita entrada e saída vão se mantendo em prioridades mais altas. Então, os processos que usam muita CPU eles vão naturalmente descendo. E os processos que fazem muita entrada e saída vão ficando nos níveis mais altos. Vamos imaginar um pouco. O processo que larga a CPU sozinho mantém o nível de prioridade. Por quê? Porque esse cara é interessante. Esse cara gasta menos quantum. Tá? Esse cara economiza tempo. Então, é aquele negócio, você tá na fila do supermercado, às vezes vamos dizer, tem um cara lá com um pacote de fralda e uma caixinha de cerveja, que é uma coisa bem real, né? E você tem um carrinho cheio. Se você não for uma pessoa sacana, você pode falar, não, cara, vai aí rapidinho que você não vai me impactar tanto. O seu é muito mais rápido. Você não vai gastar tanto tempo de CPU. Então, o que o algoritmo pensa, o algoritmo não pensa, né? Mas o que a intuição por trás do algoritmo é que esses processos curtinhos, que só vão entrar na CPU por pouco tempo, não vão nem gastar o quantum inteiro e já vão logo fazer entrada e saída, é melhor rodar logo eles. Por quê? Porque aí mais processos vão rodar. Esse é um princípio parecido com o SJF, certo? Então, ó, olha aqui um exemplo. Eu tenho um processo longo, tá aqui na última fila, um processo CPU bound, CPU, e eu tenho aqui um processo curtinho que só faz entrada e saída. Um exemplo, processo do mouse. O processo do mouse ele não tem que fazer nada, ele tá pronto, ele só tem que redesenhar o mouse e atualizar duas variáveis, x e y, e as variáveis de estado dos cliques. Tá? Basicamente, são poucos registradores que o mouse tem, que ele tem que atualizar. Olha, o mouse desenha o mouse nessa posição e passa um clique para quem está esperando o mouse. É só isso que ele tem que fazer. Então, ele entra por muito pouco tempo na CPU. Mas por que é importante? Um processo como o processo do mouse, é importante que assim que ele está pronto, eu rode ele. Por quê? Porque senão o sistema fica pouco responsivo. Se teu mouse demora 20 milissegundos para entrar na CPU, você, ser humano, consegue ver essa travada e seu mouse começa a ficar travoso. E isso não é legal, ninguém gosta de mouse travoso, né? Dá a sensação de que o sistema está pesado. Então, na prática, isso faz com que, por exemplo, o mouse entre muito na CPU, sem, contudo, atrapalhar esse processo mais pesado aqui, né? Lembrando que num sistema de computação normal, como esse meu aqui é meio complicado porque ele está gravando vídeo. Mas você tá lá, poucos programas abertos, não sei o que, os programas que estão esperando o clique, a maioria tá tudo bloqueado. Não vai ter tantos processos na fila de prontos assim. Não sei se ficou claro, essa formulação ela tem três escolhas simples. Eu começo com os processos em prioridade... Cadê? Começo com um processo em prioridade alta, porque eu não sei como ele é. Eu não sei se ele é IO bound ou CPU bound. E eu vou penalizando o processo toda vez que ele gasta toda a sua CPU. Ou seja, cada vez que ele gasta a sua CPU, ele está me decepcionando. Então eu vou diminuindo a prioridade dele. E se ele não gastar todo o quantum, eu mantenho a prioridade. Isso daí é muito legal, é muito bonito. Mas isso pode me gerar três problemas óbvios. Vamos pensar um pouco. O primeiro, eu já falei e eu já dei um spoiler aqui quando eu rolei, que é o starvation, né? Ou seja, se eu tenho muitos processos, e eu tenho muitos processos iterativos, nessa formulação, pode ser que um processo, as multiplicações de matrizes nunca rode. E nunca vai rodar, né? Por quê? Porque cada vez que o processo vacila, ele vai descendo, né? Então eu não tenho como fazer... os processos naturalmente vão ficando no fundo, e se eu tiver muitos processos iterativos em cima, eles podem acabar impedindo esses processos de rodar para sempre. Isso não é legal. Outro problema são programas feitos para engabelar o sistema operacional. O que é isso? Quando a gente trabalha com sistemas, e principalmente sistemas que vão ser usados pelos outros, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o cara que aprende a programar, a primeira coisa que ele pensa é: eu vou ser o hackerman, eu vou ser o cara louco, eu vou engabelar todo mundo. O cara sabendo, nessa aula, ele vê, pô, MLFQ, o Windows usa uma variação dele. Eu vou fazer os meus programas para Windows
tentarem engabelar o SO. Por exemplo, gastar boa parte do Quantum e no final fazer uma chamada de sistema bem leve. Pra quê? Pra eu me manter em prioridade alta e entrar logo de novo na CPU. Isso aí é um problema. Isso é um problema em todo o sistema operacional. Por quê? Porque o cara sabendo como ele funciona, muitas pessoas vão querer fazer os programas que acabam sendo danosos ao bom funcionamento do SO, né? E o terceiro problema, que é um problema muito sério, mas muito sério mesmo, é que vocês podem ter reparado uma coisa. O cara só pode vacilar uma vez por nível de prioridade, não é verdade? Por quê? Porque, e é um problema muito sério, toda vez que você desce uma fila, você não tem como subir. Repararam? Eu lembro a primeira vez que eu estudei isso, era estranho. Porque você olha que 3, 4, 5, 3 começa na alta, 4 desce se vacilar, né? Se gastar o Quantum. E 5, se fizer I.O., não sobe, se mantém. Então você começa na fila mais alta e você só tem como descer. Qual é o problema disso? Programas mudam de comportamento. Um programa não vai ser CPU bound para sempre. Naquele exemplo que eu falei de processamento de dados clássico, o programa primeiro ele lê os dados, depois ele faz o processamento e depois ele grava os resultados. Certo? Esse é o paradigma clássico de processamento de dados. É o programa em C de vocês, né? Vocês leem os dados, fazem um processamento e gravam num arquivo ou mostram na tela. Na hora que você está gravando no arquivo e mostrando na tela, o seu processo deixou de ser CPU bound para voltar a ser I/O bound. Então, ó, aqui tem entrada e saída, entrada, processamento e saída. Quando você está lendo um arquivo, por exemplo, você está fazendo entrada e saída. Seu processo acabou de nascer, então ele ainda vai estar nas filas altas. Quando terminar, vamos dizer que tem 3 for. Estou multiplicando matrizes. São várias multiplicações, então são 4 for. Né? Isso aqui vai ser demorado pra caramba, 4 for, né? Quadradrático, não sei. Não sei como é elevado à quarta potência, me perdoem. Então, enquanto ele estiver aqui nesse processamento, ele vai só gastar Quantum. Só gastar Quantum e vai descendo nas filas. Na hora de salvar esse resultado no disco, ele já vai estar nas últimas filas e não tem nada para fazer ele subir. E agora? E agora a gente vai ver só no próximo vídeo. Até lá!